vídeo que você propôs poderia ser uma ótima maneira de explorar as rivalidades mais emblemáticas do futebol brasileiro. O Fla-Flu é um dos maiores clássicos do futebol mundial, com uma origem que remonta ao início do século XX, mais especificamente a 1911, quando as duas equipes se enfrentaram pela primeira vez no Campeonato Carioca. Flamengo e Fluminense, ambos do Rio de Janeiro, têm uma história de disputas intensas, com momentos de grande emoção e rivalidade. A rivalidade representa muito mais do que um simples jogo de futebol. Ela carrega consigo aspectos culturais, sociais e políticos. O Flamengo, tradicionalmente associado a uma base de torcedores populares e a uma grande torcida espalhada pelo Brasil, se contrapõe ao Fluminense, muitas vezes visto como representante da elite carioca. A tensão entre essas duas visões de sociedade se reflete em seus confrontos dentro e fora de campo. O Fla-Flu transcende o esporte, sendo um símbolo da cultura carioca e do futebol brasileiro. Muitas famílias têm membros divididos entre os dois times, e as partidas geralmente são motivo de celebração, tensão e até rivalidade familiar. A festa nas arquibancadas, com a famosa disputa de "canta quem pode, não quem quer", é parte do folclore desse clássico. A rivalidade entre Corinthians e Palmeiras é igualmente histórica e remonta ao início do século XX, com o primeiro clássico acontecendo em 1917. Enquanto o Palmeiras nasceu como Palestra Itália, representando a colônia italiana em São Paulo, o Corinthians sempre teve uma identidade mais popular, associada às classes trabalhadoras. No contexto paulista, essa rivalidade é carregada de simbolismo. O Palmeiras, de uma base de torcedores ligados à imigração italiana e uma história de tradição e títulos, frequentemente se vê como o clube da elite paulistana. O Corinthians, por outro lado, sempre teve uma conexão forte com o povo mais humilde, especialmente após o movimento Democracia Corintiana, na década de 1980, que deu voz aos jogadores e à torcida. Esse clássico também tem uma série de confrontos que marcaram a história do futebol brasileiro. O famoso Paulistão, de 1993, onde o Corinthians venceu o Palmeiras na final, e as finais de Libertadores de 1999 e 2012 são apenas alguns exemplos de como a tensão e a paixão tomam conta desses jogos. Cada vitória e derrota tem um peso muito mais profundo para os torcedores do que apenas 3 pontos no campeonato. Tanto o Fla-Flu quanto o Corinthians Cats Palmeiras são mais do que apenas rivalidades esportivas. São eventos que mobilizam milhões de pessoas e geram uma intensa demonstração de paixão. A rivalidade é uma manifestação de identidade, um reflexo de disputas sociais, históricas e culturais. O impacto das rivalidades vai além das 4 linhas. Elas afetam o clima social, podem gerar tensões no cotidiano e até influenciam decisões políticas, como quando os clubes se envolvem em questões de infraestrutura e de sua relação com a cidade e o Estado. A rivalidade muitas vezes cria divisões entre amigos, famílias e até locais de trabalho, especialmente durante os dias de jogo. Além do Fla-Flu e do Corinthians x Palmeiras, o Brasil tem outras rivalidades intensas, como São Paulo x Santos. O clássico paulista também é histórico, com grandes confrontos entre 2 clubes de enorme tradição. Grêmio x Internacional, em Porto Alegre. O Grenal é uma das rivalidades mais fortes do futebol brasileiro, com momentos históricos e uma rivalidade com forte componente regional. Atlético MG x Cruzeiro, o clássico mineiro, é igualmente carregado de história, com os 2 clubes representando diferentes setores da sociedade mineira. O futebol no Brasil é muito mais do que um esporte. Ele é uma expressão cultural, social e política. As rivalidades como Fla-Flu e Corinthians x Palmeiras definem não apenas o esporte, mas também a maneira como os torcedores
se conectam com suas identidades. Cada confronto é uma celebração da paixão, da história e das diferentes facetas do Brasil. E é essa intensidade que torna o futebol brasileiro tão único e emocionante. Esse vídeo poderia capturar toda a energia dessas rivalidades, proporcionando uma compreensão mais profunda do impacto que elas têm sobre os torcedores e o futebol brasileiro como um todo.